Bom dia a todos. Eu queria aqui, em nome da Escola de Magistrados da Terceira Região, cumprimentar o presidente da AJUFESP, doutor Henrique Otávio Porte, a juíza Raicler Baldresca, meu colega Fábio Bechara, doutor Carlos Coda, o juiz Alessandro de Aféria, o professor Gustavo Badaró, o desembargador Nino Toldo, que também é diretor da escola, Silvia da Mata, que é uma das organizadoras aqui desse evento, em nome do Centro de Estudos da JUFESP. Dizer que é uma honra para a escola realizar novamente uma atividade em conjunto com a associação, não é a primeira e nem a última, nós temos uma parceria permanente e constante, é um espaço, a escola é um espaço para debate e crítica, e esse espaço está aberto para eventos conjuntos. Nós fazemos com o maior prazer esses eventos e a JUFESP é sempre muito bem-vinda aqui, não só a JUFESP, como a JUF e todas as associações ao proporcionar esse espaço de debate. Hoje nós temos um evento que debate um tema importantíssimo no âmbito do processo penal, que é o acordo de não persecução penal. É um desafio a implementação desse projeto de consensualidade no âmbito do direito penal. Há discussões a respeito da viabilidade deste modelo, como está desenhado na legislação do Conselho Nacional do Ministério Público. Há diversos projetos de lei tramitando no Congresso, mas isso vai ser o objeto dos nossos encontros. Eu vou permanecer uma parte do evento, não posso permanecer todo, porque nós temos sessão nessa semana e muito trabalho, eu, desembargador Nino Toldo, então peço já excusa se não permanecer o evento todo, a todos os membros aqui dessa mesa, e passo a palavra para o doutor Otávio Henrique Porte, que é o presidente da associação e o grande organizador desse evento, junto com a Silvia. Muito bom dia a todos. Agradecer primeiramente ao desembargador Lunardelli, sempre nos acolher de forma calorosa aqui na Escola de Magistrados, sempre essa parceria profícua com a JUFESP. Cumprimentar os componentes da mesa, doutor Lunardelli, doutora Raicler, doutor Alessandro, doutor Gustavo Badaró, doutor Carlos Coda, gerente da Caixa, doutor Bechara, e o apoio fundamental, sem o qual esse evento não poderia se realizar, da Escola de Servidores da Justiça Federal de São Paulo, da Caixa Econômica Federal e do Banco Itaú. A Caixa Econômica Federal, cumprimento aqui na pessoa do Dr. Carlos Coda, que até já disse que não vai poder nos acompanhar o evento inteiro, mas a quem eu agradeço a presença. O tema é relevantíssimo. A ideia sempre é um trabalho coletivo, mas a ideia inicial de tratar desse tema é da doutora Silvia, a quem eu agradeço por todo o trabalho na organização do evento e pelo esmero que teve, né? E é um tema que tem que ser discutido, né, diz respeito à mitigação da obrigatoriedade da ação penal, e a JUFESP se sente muito feliz, mais uma vez, de trazer um debate que é fundamental para a Justiça Federal. Então, vou passar a palavra para a doutora Raicler, que é a presidente da mesa, dessa primeira mesa de debates. Bom dia a todos. Eu agradeço inicialmente ao diretor da Escola dos Magistrados, desembargador Lunardelli, ao nosso presidente da JUFESP, Otávio Porte, ao Paulo César Neves, que me convidou para participar desse projeto junto ao Centro de Estudo, juntamente com a Silvia e com o Alessandro. Agradeço aos demais componentes da mesa, nossos convidados, a todos os presentes. A ideia desse seminário partiu de um evento que aconteceu o ano passado, no âmbito do Ministério Público Federal, e que discutiu justamente o acordo de não persecução. E ali eu percebi que a questão já estava bastante madura no âmbito do Ministério Público, mas ainda era bastante desconhecida no Judiciário, e mesmo
na Defensoria Pública, cheguei a conversar também com alguns advogados que não tinham ainda se aprofundado sobre esse assunto. E daí surgiu, então, a ideia de que haveria necessidade de nós debatermos mais essa questão. Eu, então, já mais sem grandes delongas, já vou apresentar o nosso primeiro convidado, que vai falar sobre os requisitos, as condições, os poderes do Ministério Público e o controle jurisdicional. O professor Gustavo Badaró, que independe, já não exige mais que falemos seu currículo prévio, porque quem já ouviu esse nome já sabe do que nós estamos falando e de quem é o nosso convidado hoje. Então, passo a palavra ao doutor Gustavo. Bom dia a todos. Uma satisfação poder participar desse evento. Eu gostaria de cumprimentar todos os responsáveis pelo evento, saudar os promotores do evento, a JUFESP, a escola, o desembargador Lunardelli, Otávio, todos os componentes da mesa. Peço licença para fazer, em nome do meu colega Alessandro de Aféria, somos colegas de faculdade, melhor não contar o ano, né? Alessandro, melhor não contar o ano, então, senão o pessoal começa a fazer conta. Aí, mas é uma satisfação revê-lo. Fábio, fomos colegas também de pós-graduação, pelo menos. E é uma alegria e debater um tema, agradecer o convite feito pela Sílvia. Vim correndo, estou matando aula aqui na faculdade, avisei para os alunos que eu vou chegar um pouquinho mais tarde, mas vale a pena. É um tema muito importante. Eu começo muito rapidamente com algumas premissas iniciais. Eu não acho que exista entre nós um mandamento constitucional de um princípio de obrigatoriedade da ação penal. Então, não vejo um óbice em que uma lei discipline mecanismos consensuais e prévios ao oferecimento da denúncia. Por outro lado, acho que esse é um tema necessariamente de reserva de lei. Não me parece que o veículo normativo para realizar isso possa ser uma resolução do Conselho do Ministério Público ou de qualquer outro ato normativo que não seja lei ordinária. É claro que, desde que haja uma lei, não só seria possível, como seria, ao meu ver, adequado, como nós vamos trabalhar com espaços de discricionariedade, que o Ministério Público estabeleça uma resolução orientando seus membros em que situações, não, claro, um rol fechado, mas guidelines, em que situação é melhor fazer o acordo, em que situações não se deve fazer o acordo, né, para que haja uma orientação interna. Analisando os termos que nós temos hoje na resolução, né, eu vejo alguns problemas. É pouco tempo, então não gostaria de entrar no enfoque que os acordos de não persecução, assim como a colaboração premiada em determinados casos, funcionam com outro mecanismo. Quer dizer, a ideia não é, me parece, legitimar o exercício do poder punitivo estatal depois de um prévio processo que se desenvolva com investigação, denúncia, resposta, produção de prova, sentença, eventual duplo grau pelo prejudicado. Esse é o ideal, mas, às vezes, o ótimo é inimigo do bom. Nós temos uma hiperinflação legislativa no âmbito de criminalização, uma administrativização do direito penal, e é absolutamente impossível o direito penal e o processo penal dar conta, através do método tradicional, de todas estas situações. Então, quando se passa para mecanismos de discricionariedade, o que se está buscando são técnicas de solução de conflito. Dar alguma resposta penal é melhor do que, talvez, não dar nenhuma resposta penal. Ou, o que é pior, instaurar um processo, levar esse processo até o seu final e, com uma sobrecarga do Poder Judiciário, isso acabar terminando em prescrição. Acho que é muito importante que se tenha esse cenário com clareza. E, ainda mais por isso, né, esse é um tema que tem que ser debatido e posto para a sociedade. A sociedade tem que optar, e não órgãos internos, através de resolução, falando, olha, existem determinados conflitos que nós não vamos conseguir resolver através da punição pelo método tradicional. Estamos dispostos a eventualmente abrir mão de uma melhor qualidade da punição, que, fruto de um processo dialético, com partes em posições antagônicas, que permitem o funcionamento de uma estrutura
de confronto entre tese e antítese que permite o juiz chegar a uma síntese de melhor qualidade para que haja alguma punição? Estamos, primeiro ponto. Segundo, quais os critérios? E aqui já faço uma crítica. Não me parece que as opções adotadas pela resolução tenham que necessariamente ser estas. Toda vez que nós pensamos em relativizar o princípio da obrigatoriedade da ação penal, estabelecer mecanismos consensuais, nós trabalhamos, não sei porquê, com a ideia de gravidades. Né? Desde a Lei 9.099. É infração de menor potencial ofensivo. Para suspensão condicional do processo, é infração de médio potencial ofensivo. Agora, o limite é 4 anos para que isso não ocorra. Se o valor do dano for até 20 salários mínimos, se não estabelecer outro. Quer dizer, por quê? Eu posso ter um fato que seja agravado com uma pena maior, mas que seja um caso, que sejam certos tipos de crime absolutamente isolados. Não é fruto de uma criminalidade organizada, são acontecimentos que podem ser episódicos na vida de uma pessoa e que, eventualmente, têm um valor de dano maior. Me parece que essa seria uma solução adequada para uma resolução consensual. Como não me parece que seja adequada pensar em situações de multirreincidências, criminalidade organizada, não porque é grave, mas porque é um tipo de delito que a resposta, através de um acordo de não persecução, provavelmente não satisfaria aquela finalidade de solução de conflitos. Então, o critério de pena mínima inferior a 4 anos não me parece um bom critério. Aliás, se for fazer um levantamento do Código, se eu falo pena mínima inferior a 4 anos, né, nós estamos falando pena mínima de 3, porque não existe pena mínima de 3 e 2, 3 e 6, 3 e 8, e são poucos os delitos que têm pena mínima de 3. Então, na prática, você vai estar reduzindo isso estatisticamente, na esmagadora maioria dos casos, a crimes com pena mínima de 2 anos. São poucos os crimes que têm pena mínima de 3. Então, se o critério for esse, talvez uma pena mínima igual ou inferior a 4 alargaria o campo de aplicação do Instituto. Em relação aos requisitos, eu vejo alguns problemas. Né? Por exemplo, a reparação do dano e a perda do instrumento do crime. Me parecem absolutamente... Do instrumento não, do produto do crime. Me parecem absolutamente razoáveis. Só que a resolução coloca também pagar prestação pecuniária. Aqui, se não houver um equilíbrio, vai acabar ocorrendo um bis in idem, porque, pelo menos pelo sistema legal de penas restritivas de direito, o valor que é pago em prestação pecuniária, ele se destina à reparação do dano à vítima. Então, se o crime causou um dano de 120, eu falar, vítima, repare o dano, 120. Bom, mais uma prestação pecuniária. Ou essa prestação pecuniária vai ter uma destinação diversa da prevista em lei, que não me parece adequado, né? Ou haverá um enriquecimento ilícito da vítima. A não ser que eu diga, olha, você vai reparar o dano menos o valor da prestação pecuniária. Aí não me parece que seja necessário que hajam esses 2 requisitos. Era melhor trabalhar com um outro requisito. O limite de 20 salários mínimos também não me parece. Embora a lei diga 20 salários mínimos ou a parâmetro econômico diverso definido pelo respectivo órgão de revisão nos termos da regulamentação local. Como se essa não fosse uma regulamentação local. Né? Talvez se esteja pensando em regulamentação local, em cada Ministério Público estadual fazer a sua regulamentação, mas, de novo, aqui me parece que o veículo normativo deve ser uma lei que uniformize esta situação. Aliás, já que o direito penal, e aqui nós estamos tratando indiretamente com direito penal, porque fazer um acordo de não persecução é não promover a ação penal, e não promover a ação penal é não punir, aliás, foi exatamente por isso, muito rapidamente, que os códigos penais, e até hoje o nosso Código Penal, tem um capítulo sobre ação penal. A origem do capítulo sobre ação penal no Código Penal vem do sistema republicano, quando o direito processual penal passou a ser de competência dos Estados. Só que, embora prazos decadenciais para ação penal privada, prazo decadencial para representação, efeitos disso, sejam temas processuais, o próprio legislador, naquela época, já não achou adequado. Se o crime é em São Paulo, a decadência é em 6 meses. Se o crime é no Rio de Janeiro, a decadência é em 2 meses. Se o crime... Então,
trouxe o capítulo da ação penal para o Código Penal para que esses efeitos que atingem, pelo menos, o direito de punir em potência, a punibilidade, acabem tendo uma disciplina uniforme. Então, não me parece que seria adequado que eu tivesse níveis diversos, por exemplo, de valores de dano a ser reparado, se é que esse critério deve ser mantido para o acordo. Se o veículo for normativo, resolve-se um outro problema, que não tem muito sentido, que é estabelecer que não se faz o acordo de não persecução penal quando houver risco de prescrição. Porque é claro que uma resolução do Ministério Público não poderia criar uma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Mas se o veículo for normativo, for lei, a lei pode ir lá alterar o artigo 116, alterar o Código Penal e falar, olha, durante o período de cumprimento das condições ou da pena, se quiser usar condições para usar um eufemismo, como fez a Lei 9.099 com a suspensão condicional do processo, durante o cumprimento das condições do acordo de não persecução, não corre o prazo prescricional. Seria perfeitamente possível que houvesse esse desenho. Um ponto que me preocupa sobremaneira e que a Lei 12.850 procurou resolver na colaboração premiada, mas que aqui não tem solução, diz respeito ao impedimento do magistrado, no caso dele não homologar o acordo de não persecução e o procurador-geral, mandado para um instrumento de controle semelhante ao artigo 28, determinar que haja oferecimento da denúncia. Como é elemento do acordo de não persecução a confissão integral do crime, você imagina que o juiz vai receber o acordo de não persecução, em que o potencial acusado, ainda não acusado, e torcendo para que seja um não perseguido, fala, eu pratiquei tal crime. Porque eu pratiquei tal crime, eu causei um dano de tanto. Então, estou concordando em reparar esse dano. Além disso, eu tive tal enriquecimento ilícito. Estou concordando em devolver o valor desse enriquecimento ilícito. Além disso, eu vou assumir tantos meses de prestação de serviço à comunidade. E manda lá, o Ministério Público assina o acordo, e o juiz, e vejam, esse é um instrumento eminentemente, nós podemos, algumas pessoas não gostar da justiça consensual. Eu, particularmente, não gosto muito, embora eu entenda que ela é necessária. É um remédio amargo e que é a única solução para tentar evitar uma morte por doença. Mas ela deixa uma cláusula absolutamente aberta para um controle, inclusive jurisdicional, desse acordo, que é a hipótese que diz que o acordo não será... não produzirá efeito, não se admitirá a proposta, no caso da celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Eu concordo que aqui a resolução quis copiar as finalidades da pena do artigo 59, mas ela trouxe para dentro da disciplina algo que, no próprio regime da pena, é complicadíssimo, a ponto do Zaffaroni dizer que hoje ele é um agnóstico quanto à pena. Qual a finalidade da pena? Nenhuma. Não consigo ver, ela não tem finalidade nenhuma. Num sistema penitenciário que o Supremo Tribunal Federal declara um estado de coisas inconstitucionais, nós vamos falar que a pena serve para quê? Para ressocialização, reinserção. Não serve para nada. Serve para castigar. E olhe lá. Mas quando eu digo, bom, aqui o acordo, acho que se eu pedisse para vocês, por favor, cada um tire aí uma folha ou um bloquinho que está anotando e me diga o que é necessário para que uma pena atinja a finalidade de reprovação e prevenção do crime. Ouviram definições tautológicas, prevenção do crime é evitar que novos crimes sejam cometidos, reprovação é castigar pelo erro que fez, e não define nada. Tanto que, no Código, isso acaba sendo feito pelos parâmetros do artigo das circunstâncias judiciais do 59, e eu faço aquele cálculo e eu criei uma ficção que, chegando naquela situação, aquilo é o que é adequado para a reprovação e prevenção do crime. Então, aqui nós temos uma cláusula aberta que me parece também bastante questionável. Mas, de qualquer forma, isso não é lei. Então, na colaboração premiada, o legislador disse, olha, o juiz não participa da fase de acordo. Não participa da fase de acordo, porque se não sair acordo, ou se uma das partes se retratar da proposta, não vai haver homologação, ou mesmo se houver um acordo e aquele acordo não for homologado, aquele juiz não participou do acordo, não viu que houve confissão,
e depois ele poderá julgar o caso. Né? Algumas pessoas até me perguntam, poxa, mas você vai chegar para o Ministério Público e vai falar, olha, meu cliente fez isso, e o que você dá de benefício? Ele vai entregar esse. Então, você está confessando para o Ministério Público? Ora, com todo respeito, tenho muito pela instituição, meu pai foi do Ministério Público, quando eu comecei a pensar em direito, para mim, direito era ser promotor de justiça estadual. Né? Aqui os meus amigos ilustres representantes do Ministério Público Estadual. Mas alguém acha que, quando se desencadeia uma operação, tem lá busca e apreensão, tem tudo isso, e depois você vai lá conversar com o Ministério Público, que o Ministério Público estava achando que meu cliente era inocente? Que é porque eu vou chegar para o doutor Arthur e falar, olha, aqui tudo bem, me dá algum benefício aqui, olha, ele vai entregar A, B ou C. Só a partir dali que você falou, nossa, acho que esse cara é culpado. Até então o Ministério Público não achava que ele era culpado. Não tem problema. Quem tem problema é o juiz. O papel do Ministério Público é achar que tem elementos para acusar, formular a pretensão acusatória, procurar produzir provas de que aquele fato existiu e, ao final, convencer o juiz, estando convencido que aquela pessoa deve ser condenada. Agora, o papel do juiz, não. O papel do juiz é começar o processo como um terceiro, imparcial. Discussões até do juiz de garantias para evitar uma perda de imparcialidade objetiva, do juiz não ter contato com os elementos do inquérito policial. Imagine nessa situação de um acordo de não persecução, que o juiz fala, não, aliás, verdade seja dito, e fazendo um parênteses rápido, esse não é um problema só do acordo de não persecução, esse é um problema que nós já temos hoje em dia. Né? Coloca o juiz numa função anômala de controlador da obrigatoriedade da ação penal, quando o Ministério Público vai lá e fala, acho que é o caso de arquivamento, e o juiz fala, não, discordo, artigo 28. Aí, procurador ou as câmaras do Ministério Público Federal diz, é o caso de denúncia. A denúncia vai para quem? Para aquele mesmo juiz? Quer dizer, ainda que ele tenha usado lá condicionais, em tese, me parece que se trata de um crime, salvo o melhor juízo, há justa causa, assim. Se ele não tivesse psicologicamente convencido com a hipótese acusatória, arquive-se nos termos do artigo 18. Se ele diz, olha, remeta para o procurador-geral, é porque o preconceito dele na acepção legítima da palavra é de que é um crime. Então, como que vai voltar para ele? E aqui o acordo de não persecução envolve isso, mas aqui de uma forma mais grave e mais intensa. Porque no artigo 28, vamos pensar numa situação normal, se é que o investigado foi ouvido na fase do inquérito, ele disse, não fui eu não tenho nada a ver com isso, estão me perseguindo, estão colocando em mim uma culpa de um crime que eu não cometi. Aí o Ministério Público vai lá, pede o arquivamento, o juiz fala, não, mas eu acho que... Aqui não, aqui ele expressamente confessou a prática delitiva, diz qual foi o produto que ele ganhou do crime, diz qual foi o valor do dano que ele causou. Então, uma disciplina legal do acordo de não persecução, ao meu ver, deveria necessariamente prever que haverá um impedimento do juiz que tenha se manifestado pela não homologação do acordo para atuar numa futura ação penal que envolva aquele mesmo fato objeto do acordo, caso haja uma denúncia. Em linhas muito gerais, da disciplina que nós temos hoje da Resolução 181, me parecem esses os aspectos mais importantes. Agora, rapidamente, nos 2 minutos e meio que me restam, algo que não está na resolução e que vai ser um problema. Bom, me parece que espaço de consenso é espaço de consenso. Mas existe um direito público subjetivo, a mesma discussão da transação penal. Não existe acordo. Acordo do Ministério Público faz ou não faz. Tem que se manifestar nas suas decisões, tem que fundamentar, ainda que eu tenha um elemento de maior discricionariedade, ele vai dizer, olha, aqui não há interesse em fazer o acordo, por quê? Porque tal situação não merece o acordo, porque eu entendo que tal requisito não está presente. Vamos considerar que o critério seja uma pena mínima, inferior a 4 anos, ou igual ou inferior a 4 anos, o que quer que seja. Então, dentro da hipótese do pressuposto do acordo de não persecução, que é essa situação da pena, o Ministério Público pode chegar, mas aqui eu não quero fazer o acordo por tais ou quais elementos, eu acho que não é adequado, ou vai lá pelo critério. Eu acho que para prevenção e reprovação do delito, aqui um acordo de não persecução não vai cumprir essas finalidades, e ele se justifica. Aqui não há problema. Mas não há nenhuma previsão de algum controle, de um
overcharge. E esse vai ser um problema. Claro que dentro dos 4 anos o Ministério Público não é obrigado a fazer o acordo. Mas e se ele for lá e falar, ó, denuncie, mesmo problema que a transação penal teve, denuncie o fulano por crime tal, com tal causa de aumento, com tal qualificadora. E aí o réu vai falar, não, essa qualificadora não existe, ela é excessiva. E não há justa causa para ela. Aí vamos imaginar que realmente isso se verifique ao final. E hoje, pelas súmulas que se aplicam à suspensão condicional do processo, até na sentença, se eu tiver mais de um crime, etc., e eu desclassificar ou eu afastar um crime, o réu tem o direito à suspensão. Como é que vai ficar nesse caso? Aí chega lá na frente, eu decoto parte da acusação. Aí ele vai falar, opa, então tá vendo, olha, eu tinha o direito a um acordo de não persecução lá embaixo, que para mim é mais vantajoso, porque com acordo de não persecução eu não saio condenado, eu não perco a primariedade, né? E veja, aquela sentença condenatória já o impôs reparar o dano, perda do produto do crime. Então ele falou, olha, ou eu fico com tudo isso para cumprir sem o acordo de não persecução, ou eu aceito um acordo de não persecução e fico sem condenação. Esse é um problema que não é um problema exclusivo do acordo de não persecução, mas que precisa ser pensado nestas situações, né? Algum mecanismo de controle de um eventual excesso de acusação que não permita, seja um excesso por uma causa de aumento de pena, qualificadora, seja por um cúmulo de delitos, e aí vai entrar a discussão, vou somar as penas mínimas, ou vai ser a pena mínima isolada. Quer dizer, a única vantagem do acordo de não persecução é que a maioria dos problemas a gente já viu em escala menor na transação penal, então dá para tentar projetar. Mas esses problemas demoraram muito tempo e gerou muita divergência jurisprudencial para que isso fosse mais ou menos estabilizado, né? Então, acho que se deve olhar para isso e procurar resolver estas situações em relação ao acordo de não persecução, né? Eu acho que um acordo de não persecução disciplinado em lei, com bons critérios, com uma análise adequada de que tipos de delito merecem essa possibilidade, independentemente da quantidade de pena, pode ser uma boa solução para todos. Pode ser uma boa solução para o Ministério Público, que vai se ver dispensado de um dever de investigar e denunciar todo e qualquer crime, porque, por um princípio de legalidade, eu tenho que tratar todos iguais, a ação penal é obrigatória. Pode ser uma boa para a defesa, falo como defensor, às vezes você entra naquele processo, você sabe que se o réu não confessar, ele já está condenado, e aí você vai brigar por uma pena mínima, ter aquela denúncia, ter a resposta, que é meio um faz de conta, para depois ter uma instrução, que você já sabe o resultado, para depois ter a sentença. Então, você já resolve isso antes, e para o Poder Judiciário também, que além, em vez de ele ter toda a carga de trabalho de um processo, né, ele vai ter a carga de trabalho de verificar um acordo, se o equivalente a um juízo de homologação, ou se há um erro no acordo e aplicar o artigo 28. E concluindo, já passei 2 minutos, mas agora encerro mesmo. Também é necessário pensar num projeto de lei se houver o plea bargain e o acordo de não persecução. É claro que, em tese, nós vamos dizer, um funciona antes da denúncia e outro funciona depois da denúncia. Mas será que a gente vai precisar ter essa duplicidade de mecanismos? Me parece que as finalidades são muito próximas, né? Talvez, em vez de ficar com 2 mecanismos, daí tem um monte de discussão, mas aqui é acordo de não persecução, aqui é plea bargain, cabe isso, aqui não cabe, o requisito de um é um pouquinho diferente do outro. Estabelece um acordo, posso estabelecer efeitos diferentes. Se o crime for tal, bom, aqui você não perde a primariedade, aqui acontece isso. Se o crime for outro, você faz, mas cada vez que a gente cria, igual criar procedimento especial, cada vez que você cria vias demais para atingir a mesma finalidade, isso não resolve o problema de ter uma via mais adequada e cria um problema de ficar definindo previamente qual é a via a ser seguida e que depois vai gerar alegação de nulidade, de cerceou, que tem tal direito, etc. Então, nós temos que partir por uma via consensual. Acho que a discussão e a resolução tiveram um efeito benéfico, né, de pôr o assunto na ordem do dia, né, mais ou menos como aconteceu com as audiências de custódia. Talvez também o melhor veículo normativo fosse a lei, etc., mas se o legislador não faz, está lá preocupado em dar nome do viaduto da BR-101 para o deputado fulano de tal, essas leis que são importantes, né? Cidade tal é a capital do aeromodelismo, esse tipo de lei sai, né? A lei para alterar o Código de Processo Penal, para estabelecer esses acordos, não sai. Mas
O tema é interessante, o tema precisa ser debatido, e parabenizo uma vez mais os organizadores do evento por essa possibilidade de que o tema seja debatido, e espero que sempre com vistas ao que possa ser melhor para o sistema penal e processual penal funcionar. Tudo que não deve haver, na minha visão, para um acordo de não persecução, é uma discussão de quem vai ganhar e quem vai perder poder. Essas discussões institucionais são as piores que existem. Eu até entendo o lado das instituições, mas se a gente quiser pensar, mas no final das contas, todas perdem juntos. Porque se eu tiver um sistema que não funcione, sai todo mundo perdendo. Então, aquela primeira visão inicial, mas aqui eu vou ganhar poder, ali eu vou perder poder, bom, aqui a polícia ganha poder, aqui o Ministério Público ganha poder, não, mas aqui o juiz não quer ficar de fora, bom, aqui o advogado não gosta disso por conta daquilo ou daquele outro. No fim, o sistema fica ruim, e fica ruim para todo mundo, né? Então, já que estamos falando de consenso, até para a disciplina legislativa, às vezes é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Badaró. Eu vou já passar a palavra para o professor Bechara, e informando que, logo em seguida, nós vamos abrir para algumas perguntas antes do intervalo, ok? Então, professor Fábio Bechara, também professor, membro do Ministério Público, com a palavra. Está ligado aqui já? Bom dia a todas e a todos. Eu tomar a liberdade de cumprimentar toda a mesa na pessoa do meu amigo José Marcos Lunardelli. É muito bom revê-los. Poder debater com o Gustavo também é sempre uma oportunidade de um diálogo enriquecedor. Cumprimento todos os demais aqui que estão ao meu lado, o Alessandro também, que eu não via há muitos anos, querida Raí Claire. Eu queria dividir com vocês, tentando jogar um pouco de luz em cima das ponderações que o Gustavo fez. Sem dúvida alguma, é absolutamente tentador o argumento do vício de legalidade, em função da falta de competência por parte do Conselho Nacional em regulamentar a matéria, né? Se for levar em consideração, do ponto de vista dialético, o precedente do Supremo em relação ao reconhecimento da competência normativa em caráter primário dos Conselhos Nacionais, reconhecer o próprio precedente recente com relação à audiência de custódia, que também não foi regulamentada no contexto da legislação ordinária, e uma série de outras situações, principalmente aquelas que, de alguma forma, encontram algum tipo de fundamentação no nível internacional, em agendas internacionais ou em compromissos internacionais, e sempre vai haver aí uma via, de certa forma, para que essa questão da discussão sobre a legalidade ela seja atenuada ou seja reduzida. Mas o outro aspecto que eu queria reforçar em torno disso o Ministério Público de São Paulo, os dois colegas que estão aqui, o Rogério Sanches, que vai falar no próximo painel, e o Arthur Lemos, a Procuradoria-Geral aqui em São Paulo tem difundido isso de maneira sistemática, o uso do acordo de não persecução em todas as promotorias do Estado. E houve uma preocupação por parte da Procuradoria-Geral de identificar o acerto da medida, não de maneira improvisada, mas de maneira efetivamente empírica, né? E a gente fez uma prova de conceito com uma empresa de legal tech, não é, que está na moda aí agora. Os escritórios, as empresas têm se utilizado dessas ferramentas com o intuito de verificar tendências e validar, eventualmente, as suas escolhas, enxergando nesse tipo de procedimento e tecnologia uma forma de ter uma decisão apoiada mais adequada. E aqui em São Paulo a gente fez esse exercício com os furtos qualificados em relação aos réus primários, numa amostra que me parece bastante significativa, que eu vou me permitir ler aqui para vocês. Nós utilizamos como mostra, consideramos da primeira à sexta vara criminal de Campinas, da primeira à sexta vara criminal de Piracicaba, da primeira à quarta vara criminal de Sorocaba, e as 32 varas criminais aqui da Barra Funda, olhando especificamente para especificamente para o furto qualificado em que figuram réus primários. Nós estamos falando aqui mais ou menos de um universo de 89 mil processos, por volta de 89 mil processos.
O recorte temporal ele foi feito em cima do que se encontra em andamento, considerando praticamente os últimos 12 meses daquilo que eventualmente transitou em julgado, daquilo que se encontra rodando. E o nosso objetivo era verificar o quanto que o fomento a essa cultura ele encontra na validação empírica um bom argumento, não é, para mostrar o acerto do caminho que isso pode representar em relação, acho que, a todos os benefícios que o Gustavo aqui já de alguma forma considerou e claramente ilustrou. O resultado no final, eu vou aqui me adiantar para não ficar... O resultado no final, ele chega a processos que não precisariam ter sido objeto de oferecimento de denúncia, chega a quase 50%. Então, esse volume, é claro que é uma amostra, esse dado ele pode ainda ser melhor refinado, mas a expressão do percentual de acerto em relação ao que eu gastei de tempo, que eu gastei do tempo não só dos juízes, promotores, advogados, mas de toda a máquina judiciária. Se eu entender que não só do ponto de vista econômico, mas principalmente do que isso me gerou de sobra de tempo para que eu pudesse dedicar efetivamente atenção aos casos realmente complexos e, com isso, eu poder fazer uma análise mais aprofundada a respeito daquilo que merece um olhar mais preciso. Então, isso, para nós, do ponto de vista do Ministério Público de São Paulo, e aqui sem qualquer tentativa de fazer com que essas questões, por vezes, elas acabam tomando aí um clima de fla-flu que é absolutamente desnecessário, inadequado, enfim, mas tentando trazer um argumento absolutamente consistente do ponto de vista do impacto que isso gera. Nós estamos falando de uma resolução do ano passado, portanto, pouco mais de um ano aí de aplicação, com resultados bastante expressivos. Se a gente entender que a gente vive, de certa forma, um caos do ponto de vista orçamentário, as reformas da Previdência e administrativa que vem vão impactar ainda sensivelmente os quadros das instituições públicas. Então, assim, para ontem, não é, que se busque soluções alternativas. Sem prejuízo, evidentemente, de que, por meio de lei ordinária, num segundo momento, tudo isso seja, inclusive, melhor regulamentado, até em função do que, na prática, efetivamente não funcionou. Então, isso traz um componente, a meu ver, bastante relevante, não é, a orientar a forma como esse assunto ele acaba sendo tratado e que, de certa maneira, a meu ver, pelo menos, torna irreversível esse processo, não é? Imaginando que hoje são quase 700 casos de acordos de não persecução aqui no Estado de São Paulo. O Arthur me corrige aí se eu tiver equivocado com o número, mas acredito que seja por volta disso. São 700 casos que chegariam ao mesmo resultado, muito provavelmente, e levando pouco mais de um ano para ter sentença em primeiro grau. Então, assim, a conta não precisa ser uma conta muito elaborada para vislumbrar aí os efeitos positivos que isso gera. Concordo com todas as preocupações, e aqui eu vou tentar colocar algumas outras mas também enxergar algumas outras possibilidades que podem, de alguma forma, jogar um pouco mais de luz aí sobre o assunto. Uma situação que me parece que ela vai ser bastante interessante, a aplicação do Instituto, se refere exatamente nas situações em que a gente tenha, por exemplo, em função de um crime previsto na lei de licitações, não é? Que acabe acarretando igualmente repercussão em matéria concorrencial e ainda no âmbito da improbidade administrativa, e que, invariavelmente, nós convivemos com a multiplicidade de instâncias que não possuem nenhum esforço de coordenação e articulação, e, do ponto de vista do jurisdicionado, essa é a pior situação do mundo, né? Porque o sujeito se vê no caso de ter que negociar com vários, sem que esses vários conversem entre si, o que pode ser muito mais danoso do ponto de vista, inclusive, do exagero, né, do overcharge que o Gustavo mencionou. O acordo de não persecução, nesse contexto, a gente imaginar os crimes previstos na Lei de Defesa da Concorrência, os próprios crimes definidos na Lei de Licitações, pelo critério de pena mínima, eu não tenho a menor dúvida em que fundamentalmente, o grande interesse do Estado, nesses casos, é reparar o prejuízo causado ao município, ao Estado, à União. Isso tende a ter um efeito altamente positivo, não é? Para evitar demandas que se alonguem por anos, não é? E, mais do que isso, o próprio entendimento que é possível se estabelecer
numa articulação entre o CAD, entre a superintendência do CAD e o próprio Ministério Público, seja no contexto federal, seja no nível estadual, para que, no contexto do próprio acordo de leniência, integrando o MP, vindo participar desse contexto de negociação, se ajuste igualmente o próprio acordo de não persecução, para além daquelas hipóteses que a própria Lei de Defesa da Concorrência já prevê como efeito em decorrência do acordo de leniência. Então, assim, tirando, claro, a gente enxerga uma criminalidade comum que tende a ser, e talvez, a grande grama alta dessa história, né, que a gente vai enxergar, de fato, um grande benefício imediato, e o furto qualificado, de certa forma, ele deixa isso bastante evidente. Mas, por outro lado, se a gente pensar numa outra criminalidade, nos crimes de colarinho branco, em particular, que não são praticados com violência ou grave ameaça, tendo o cuidado ainda, eu sei que ainda tem um desafio do ponto de vista da resolução com relação ao limite dos 20 salários mínimos, mas, enfim, mas tirando alguma outra situação em que isso é possível, uma falsidade ideológica, eventualmente, é possível que se consiga aplicar o acordo de forma bastante efetiva. A outra ponderação que eu queria fazer, também em relação ao texto da resolução, o que, de certa forma, é um dos grandes desafios é como controlar a discricionariedade. Mas isso não é de hoje, a gente já vem experimentando isso desde a Lei 9.099. Isso tem uma jornada de mais de 20 anos e que, a meu ver, ela tem que ser extremamente considerada nesse processo, nesse contexto, não é? Para balizar, de certa forma, eu acredito que, fundamentalmente, comportamento, não é? Comportamento e de modo a subir profundamente a régua da transparência. O cuidado de ordem procedimental e o cuidado em relação à transparência com que os acordos são feitos, onde são feitos, com quem são feitos e em que contexto são realizados, isso tende a diminuir sensivelmente eventual tensão que porventura possa haver ou desconfiança em razão do critério que porventura tenha sido utilizado a nortear a tomada de decisão no oferecimento do acordo. Eu acho que isso desafia os ministérios públicos, tanto no nível federal como nos estados, a criar regulamentações internas. Acho que isso é importante, sim, não é? Para definir procedimentos internos, para além do que diz a resolução. A resolução ela é uma norma geral, então isso não necessariamente dialoga com a realidade dos estados e, muito provavelmente, do próprio Ministério Público Federal. Então, qualquer esforço de regulamentação que procure dar clareza, rastreabilidade e transparência nas regras procedimentais, isso é muito bem-vindo, porque reduz sensivelmente o risco de desconfiança em relação à manipulação ou mau uso do acordo. Quanto mais isso for estimulado e fomentado, e aí não é uma questão, é muito menos uma questão de ordem jurídico formal e muito mais uma questão de ordem comportamental das instituições, de fomentar esse cuidado o tempo inteiro, de modo a fazer com que todos esses atores atuem da maneira mais aberta e transparente possível, para que esse processo ele não seja, ou não dê a impressão de que isso se constitui uma forma de manipulação. Em relação ao um outro aspecto que o Gustavo levantou, com relação à questão do juiz que não homologa, né, o acordo de colaboração, o acordo de não persecução, perdão, mas que, invariavelmente, os dramas acabam sendo muito parecidos do ponto de vista da postura, da posição que o juiz ocupa naquelas circunstâncias, não é? Se, de um lado, faz sentido, não é, a gente supor que o distanciamento e a inconveniência do mesmo juiz que não homologou não continuar, por outro lado, também soa estranho, não é? Como, de alguma forma, criar uma regra de impedimento, se, na realidade, o meu critério inicial para a definição da própria competência para homologação do acordo é a do juiz natural. Então, eu não vejo em que medida o fato do juiz que não homologou ele se veria, sinceramente, impedido se o próprio controle que ele realiza ali não é um controle de mérito, é um controle de legalidade, não é? E o controle de legalidade, se a gente imaginar o que acontece no próprio Juizado Especial Criminal ou mesmo na própria colaboração premiada, eu, sinceramente, tenho dificuldade de visualizar no que consistiria efetivamente esse impedimento
que o tornaria desqualificado, não no sentido, evidentemente, pejorativo, mas o que o inabilitaria para continuar no próprio processo. Eu confesso que eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Até porque, considerando o próprio universo, acho que eu volto a insistir, usar uma palavra que o Gustavo utilizou aqui agora há pouco, né? O ótimo é inimigo do bom. Né? Um amigo uma vez disse uma coisa, se no final você der nota 7, está ótimo, né? Você não precisa tirar 10. Não é? Então, se a gente entender que os efeitos que esse processo de transformação ele tende a gerar no curto prazo em relação àquilo que é o verdadeiro mato alto dessa história, eu não tenho dúvida que, pontualmente, aquelas situações mais complexas e mais críticas, né, elas vão demandar enfrentamento no nível institucional, buscando acomodar, assim como foi com a Lei 9.099, assim como está sendo, de certa forma, com a própria Lei 12.850. É claro que o espaço de consenso ele é uma alternativa extremamente sedutora, não é? Mas ele também, por outro lado, e aqui eu me lembro de uma publicação do Mário Chiavari com a professora Mihail Delmas-Marty, acho que num dos capítulos do livro que eles traduziram, acho que para o italiano, não é? Na versão italiana, perdão, a justiça negocial ela traz um risco gigantesco de manipulação, não é? Do mais forte em relação ao mais fraco, não é? Qual é o antídoto para isso, né? Como é que eu vacino contra isso? A meu ver, o vacino contra isso é controle, mas fundamentalmente muita transparência. Acho que a transparência é talvez a grande chave da questão em relação à forma como tudo isso vai se desdobrar. Não é? Do mesmo jeito que no início dos anos 90, quando a Lei 9.099 entrou em vigor, não era razoável, e isso aconteceu aos montes aqui no Estado de São Paulo, não é? Você convocar todo mundo para o plenário do júri, não é? De quem era objeto, era investigado num termo circunstanciado, e oferecer a quem aceita a proposta de transação levanta a mão. É óbvio que isso é absolutamente indesejável, não é? Por outro lado, também não se quer e não se pode aceitar também que essas articulações ela também se deem de forma clandestina ou totalmente precária, por mais boa-fé que se tenha, é igual a mulher de César, não adianta ser honesta, tem que parecer honesta o tempo inteiro, não é? Não tem jeito, e isso é o que vai fazer, de certa forma, diminuir a tensão, a meu ver, do quanto que essa questão ela pode, a sobrevida que todo esse assunto ele pode ter. Principalmente quando o cenário legislativo que é absolutamente imprevisível do que pode acontecer, mas os movimentos de tentativa de ampliação dos espaços de consenso, como o plea bargain, enfim, por exemplo, isso vai aumentando sensivelmente a responsabilidade das instituições, muito mais do que no modelo convencional de apuração de responsabilidade, muito mais ritualizado, muito mais dilatado, muito mais controlado, muito mais submetido a diferentes instâncias de controle. Mas, enfim, eram essas as minhas os meus breves comentários que eu queria fazer, mais com o intuito de colocar algumas questões adicionais para além daquilo que o Gustavo já ponderou. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, professor Bechara. Foi interessante porque nós tivemos dessa vez a acusação e a defesa, né? Então foi bastante interessante. Chama o meu advogado. A defesa falando primeiro vai causar nulidade. Foi interessante, foi interessante. O Supremo vai reconhecer. Acho que em que pese a discussão sobre a legalidade das resoluções, da resolução do Ministério Público sobre o acordo de não persecução, talvez a maior vantagem tenha sido justamente fomentar essa discussão, né? Ampliar a possibilidade de novas soluções de conflitos, né? A nossa sociedade cada vez mais punitivista exige soluções diferentes e a resposta nem sempre, aliás, na maior parte das vezes, não deve ser resposta penal, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. Embora eu também concorde com o professor Badaró de que talvez o critério não deveria ser a pena, mas sim os crimes. Acho que seria um critério talvez até mais interessante pela experiência, né? Sobre quais crimes a Justiça Penal deveria se debruçar, sobre quais ilícitos a Justiça Penal deveria se debruçar. Muitos das infrações penais poderiam ser ilícitos administrativos com eficiência,
como acontece com a lei de trânsito, que a maior parte das pessoas respeita porque tem uma efetividade e não tem relação direta com a justiça penal. Enfim, atentando aqui para o horário, eu gostaria de abrir para a plateia, para a mesa, se há alguma observação, alguma questão. Vamos aproveitar os nossos convidados, nossos palestrantes aqui, vamos extrair o máximo que pudermos deles. Eu vou aproveitar que eu estou aqui na mesa, perto do microfone, já vou roubar a palavra. Eu tenho uma pergunta aqui para levantar o debate. O Fábio colocou, fica para os dois também, da importância de... Nesses acordos de não persecução, mesmo na transação penal, existe uma discricionariedade pelas partes que negociam, que transacionam. Tá certo? Essa discricionariedade ela não pode se converter em arbitrariedade e deve ser controlada. Um dos antídotos muito bem colocado é que tem que ter procedimentos de controle desse processo de negociação, transparência. Eu acho que faltou naquilo que você falou, que é a motivação. Então, acho que é a maneira que você controla a discricionariedade. Aí eu coloco a questão do papel, eventualmente, do judiciário no controle dessa discricionariedade. Digamos, trabalhar com a hipótese em que se oferta uma proposta, mas que ela é excessiva. Tá certo? E a proposta é feita de maneira excessiva para outra parte não aceitar. Ela falou, olha, eu não aceito porque é excessiva. Cabe o judiciário modular essa proposta, ou melhor, devolver para que o Ministério Público reformule a proposta, tendo vista a arbitrariedade dela, ou a arbitrariedade, ou o excesso dela. Essa que é a questão que eu coloco. Não é substituir, mas é saber se é passível de controle jurisdicional. A gente está colocando até o excesso, mas você pode ter uma situação que é outra ainda, uma proposta feita absolutamente insuficiente. Haveria essa possibilidade de controle ou não? Para os dois aqui a discussão. Posso até acrescentar um ponto, que não nos trata uma questão muito hipotética, é uma questão que hoje já se coloca no âmbito dos acordos de colaboração premiada. Há propostas que, por exemplo, suspendem prescrição, de um lado. De outro lado, há outras propostas que permitem que o colaborador permaneça com parte do produto do crime, de outro lado. E aí, se a alternativa do juiz é homologar ou não homologar, também ou homologar parcialmente, me parece que perderia a natureza do próprio acordo, né? Bem. Alô? Bem, com relação à negociação, eu concordo, eu não tenho nenhum problema com discricionariedade, desde que haja controle, e o que o Fábio falou é fundamental, que haja transparência para ter controle. E eu acho que mais do que isso, Fábio, os dados que você mostra de uma análise prévia são importantes, mas ter uma accountability também, verificar depois, olha, quantos acordos foram feitos, nesse tipo de crime, a maioria dos acordos foram cumpridos, em que tipo de situações houve descumprimento, por que houve descumprimento, o descumprimento foi da reparação do dano, o descumprimento foi do cumprimento da pena restritiva de direito e assim por diante. Então, a mim sou estranho que o Poder Judiciário possa interferir no conteúdo, vamos tentar chamar assim, do mérito do acordo. Né? Eu entendo em relação ao acordo de colaboração premiada, como foi dito, por exemplo, cláusulas ilegais. Para mim, a atividade homologatória da colaboração premiada se assemelha, em muito, a uma atividade homologatória de jurisdição voluntária. Quando a jurisdição voluntária é um controle público de negócios privados, na colaboração premiada não seria propriamente a administração pública de interesses privados, porque são interesses envolvendo o Estado, mas que cabe ao juiz falar, olha, está dentro do trilho da legalidade, libera a eficácia desse seu acordo de vontade, está fora. Tanto que o parágrafo 8º do artigo 14 diz que o juiz não homologará o acordo, né, ou determinará a correção do acordo. Para mim, essa correção só pode ser para voltar no limite da legalidade. Eu não imagino um juiz falando, olha, aqui 2/3 está muito, tenta dar um sexto, porque escapa do papel dele. Eu sei que para a gente é difícil pensar numa lógica negocial, imagino para um juiz que está acostumado ele decidir, né? Fala, bom, mas aqui o seu papel não é de decisor, o seu papel aqui é um controle muito mais superficial, nós estamos entrando numa lógica de que se as partes chegam a um acordo, ótimo, né? Eu acho que assim, a leitura que o Damasca tem dos sistemas explica muito isso. Quer dizer, assim, os países que os acordos são fomentados são países em que o Estado tem uma postura muito mais reativa
A sociedade tem um papel muito maior dela própria resolver os seus conflitos. Então, quando você fala lá, o povo do Estado tal contra o réu fulano de tal, é o Estado mesmo, o MP foi eleito, é a população que escolheu aquele órgão. Se fizer um mau acordo, 4 anos depois você não elege de novo aquele procurador-geral. Mas nós temos uma visão de uma estrutura de Estado verticalizada e que a gente sempre quer a última palavra. Não é à toa que todo mundo quer que seu recurso seja julgado no Supremo Tribunal Federal. Acho que não é uma corte de precedentes e que é uma corte de justiça. Então, eu tendo a ver uma mudança de mentalidade e diria, é por isso que a reforma é legislativa e de mentalidade. Eu acho que o juiz não deveria se intrometer no mérito do acordo. Imagino que o juiz se sentiria mal por todo o hábito que ele tem de atuar, falando, poxa, mas aqui eu vou estar... Não vou mandar para o 28, mas é um negócio que eu estou achando meio injusto aqui no mérito. Imagina, se o juiz for fazer uma separação de um casal, for ser consensual, imaginemos que tenha filho para ser judicial, e fala, poxa, mas esse cara aqui vai pagar 35 mil de pensão por mês? 30 é dinheiro para caramba, né? Paga um... Você vai dizer, bom, homologo, paciência. Querem fazer isso, chegaram a um acordo, não é ilegal, homologado está. Eu tenderia, apesar dessa preocupação, que o desembargador Lunardelli manifestou, por mais ou por menos, a minha questão seria, é ilegal ou legal? É ilegal, aplica o 28. Se é legal, ainda que seja um legal que eu estou achando meio aquém ou além, eu manteria. Mas que a legalidade tem um fator de proporcionalidade incluído nela, né? Sim, sem dúvida. É claro que talvez você vai ter casos extremos, né? Mas eu acho que numa zona de penumbra, sim, em que estaria dentro da margem do acordo, de uma eventual ilegalidade próximo do... É fácil a gente pensar no claramente desproporcional. Né? O duro é aquela situação de uma zona cinzenta. Só complementar, eu vejo assim, até por uma questão de simetria, né? Se o contexto do acordo aqui estou falando isso, eu estou falando aqui, tá? Se no contexto do acordo eu tenho uma relação de simetria com o próprio arquivamento, o mecanismo de controle é o artigo 28, acho que estamos de acordo. Agora, o fato o exame da própria legalidade, se fosse algo como 2 caixinhas completamente diferentes, né? A caixinha da legalidade, a caixinha do mérito, como se elas não tivessem qualquer tipo de conexão, qualquer tipo de relação, seria o sonho perfeito, né? O mundo perfeito. Mas não é assim. Invariavelmente, no controle de legalidade, você acaba tangenciando de alguma forma mérito, não é? É a mesma coisa dizer que no recurso especial para o STJ não se examina a prova, mas quando você vai discutir prova ilícita, você está tocando em prova. Então, assim, no processo penal em particular, esse assunto ele é sempre muito nebuloso, porque mérito e legalidade estão numa relação de proximidade quase que imperceptível o marco divisório dos dois. Não é? Agora, tirando as situações, aí eu concordo, que são absurdamente desproporcionais, ok, né? E aí o caminho, de fato, é o artigo 28. Agora, tirando isso, concordo com o Gustavo, acho que aí não tem que interferir na livre negociação das partes. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, se você olha lá, por exemplo, o sujeito chega, aceito pagar 40 milhões, sei lá, ele chega naquele valor. Qual é a forma como eu cheguei nesse valor? Se as partes estão aceitando chegar, e aquilo tem um mínimo de proporcionalidade com o fato objeto do que está sendo apurado, acho que não cabe ao juiz interferir na forma ou nos fatores que influenciaram na definição daquele cálculo. Bom dia. Primeiro, muito bom debate, muito engrandecedor. Parabéns à mesa. A minha dúvida, até eu sou servidora aqui do Juiz das Execuções, trabalho com o doutor Alessandro, e pela leitura da resolução, as condições, ela menciona muito em condições e não em pena. Então, eu imagino que a fiscalização dessas condições não vá para o juiz da execução, fica entre o MP e o próprio investigado, o próprio, pode falar, acordada. E essa fiscalização, pelo que li na resolução também, o próprio acordado tem que comprovar que ele vem cumprindo o acordo.
E essas condições são muito semelhantes à pena restritiva de direitos, que é prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária e tudo. Vamos supor que o acordado está cumprindo o acordo, e aí ele, mais da metade, parou. Não tem como executar, a resolução prevê o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Aí o cara é condenado e substitui a pena dele por restritiva de direitos. Aquele 50% que ele cumpriu no acordo, perde tudo ou é considerado na hora do cumprimento da pena efetivamente? Bom, eu acho que, ainda que seja aqui uma analogia, mas uma analogia em bonam partem, você teria que ter uma espécie de detração, desde que haja uma mínima equivalência entre o que ele vinha cumprindo e uma eventual pena. Essa questão, como eu disse, chamar condição, etc., é um eufemismo. Na prática, o que você está sofrendo são essas restrições. Como hoje a doutrina diz, mais ou menos, em relação às medidas cautelares alternativas à prisão, que algumas delas vão permitir a detração. Então, você imagina que, no final, né, porque se for denunciado, a pena é inferior a 4 anos, o crime não é cometido com violência, pelo menos ele vai ter o benefício da confissão espontânea, etc., dificilmente a pena não vai ser uma pena restritiva de direitos. Né? Se ele já cumpriu um período grande do tempo, e vamos imaginar até que o problema dele não seja por não cumprir a pena restritiva de direitos. Imaginemos que ele estabeleça uma forma parcelada de reparação do dano e que chegue no momento ele não possa reparar ou algum problema. Eu acho que seria profundamente iníquo que aquele tempo que ele cumpriu de pena restritiva de direitos se perca, né? Ainda que eu esteja lá chamando de condição. Eu acho que aquilo deveria ser considerado. Também. Tá, obrigada. Alguém mais? Tudo bem? Bom dia. Primeiro, gostaria de parabenizar a mesa, muito boa. Eu tenho uma dúvida. Eu vi que um dos requisitos para o acordo de não persecução penal é a confissão do investigado. Vocês não acham que a confissão corresponde ao sistema do sistema probatório tarifado? E a gente sabe que não necessariamente, hoje em dia, a confissão corresponde à verdade, sob até mesmo um ponto de vista epistemológico. Vocês não acham que a confissão, na verdade, ela não é um atraso, ela não retorna ao sistema de prova legal, que não mais corresponde ao nosso sistema vigente? Rapidamente, são os ônus e os bônus do sistema de justiça negociada. Né? O funcionamento de um processo com partes adversariais, no sentido não americano, mas adversários, né? Você tem partes, par, dualidade, tese e antítese. No consenso, você tem comunhão, uma única direção. Isso compromete a qualidade do resultado. Né? Se você não tem a falseabilidade da hipótese posta pela acusação exercida pela defesa, você tem esse problema. Há um texto da Carmen Vasques falando sobre a justiça consensual, que ela fala, giramos e 300 anos depois do fim da prova tarifada e que a confissão era a rainha das provas e bastava a confissão para condenar, no final e ao cabo você está caindo mais ou menos na mesma questão. Por isso que a minha visão da justiça consensual, e por isso a ideia de legalidade, ele é muito mais um problema axiológico, um problema de valor e, portanto, exige uma escolha da sociedade através de seus canais políticos, do que propriamente uma questão de técnica processual. A questão de técnica processual a gente vai resolver, o juiz fica impedido, não fica impedido, vai fazer detração, não vai fazer detração. Esses são problemas que o profissional do direito vai ter que resolver. O grande tema é de escolha. E, claro, vai aumentar, e não só isso, como o acordo sobre pena. Mas alguém vai confessar um crime que não cometeu? O nosso sistema tem um crime de autoacusação falsa. É claro que alguém vai confessar um crime que não cometeu por motivos nobres, como um pai que não quer deixar um filho ser condenado, por ameaça, porque acha o celular na cela, o chefe da cela chega, dá para o outro preso e fala, toma que esse crime é teu, e por estar recebendo dinheiro para confessar um crime do outro. Ganha em eficiência, em tempo, perde em qualidade. É mais ou menos o de sempre.
fazer duas ponderações. A primeira é aceitar o modelo consensual significa, do ponto de vista epistemológico, aceitar a substituição do modelo dialético. Então, isso acho que tem que estar bem colocado. Segundo, que essa confissão como requisito, ela, a meu ver, ela se coloca menos do ponto de vista do valor probatório ou da importância que isso tenha do ponto de vista da reconstrução do que aconteceu, e muito mais como um cuidado de legalidade até para evitar que você saia fazendo acordo de maneira absolutamente manipulada. Então, eu vejo isso menos como algo que tenha relevância do ponto de vista da reconstrução da verdade sobre algo, não é? Que é, do ponto de vista epistemológico, aquilo que, todas as discussões sobre o valor da confissão e etc., você, na sua provocação, ela já deu o indicativo, mas aqui nós estamos dentro de uma outra lógica. Então, eu vejo a confissão aqui menos sob esse aspecto e muito mais sobre algo como mais um cuidado que eu tenho que ter para saber com quem que efetivamente eu tô negociando. E até para evitar, seja do ponto de vista da autoacusação falsa, e até como uma forma de você resguardar ou procurar resguardar a própria livre manifestação de vontade e interesse em relação ao próprio acordo. Então, só se me permite uma réplica aqui da defesa, eu concordo com o Fábio, mas veja como as palavras têm força, né? Realmente não é uma confissão, não precisa ser uma confissão, não. Mas coloco a confissão lá, é aquilo que o Borges da Rosa falava, nada aplaca mais a consciência do juiz do que uma confissão. Quer dizer, eu estou tranquilo, quer dizer, a gente ainda quer remeter o acordo para uma noção de verdade e para um fundamento epistêmico, quando não é teoria dos jogos. Eu posso até achar que eu sou culpado, mas achar que a prova está ruim, que no final eu vou ser condenado. Já que eu vou ser condenado e vou gastar dinheiro com o advogado, mesmo sendo inocente, então também acho que eu sou inocente, mas eu vou fazer um acordo. Exato. E vou ficar com a pena reduzida. É outra lógica. Mas a gente ainda continua colocando a confissão, porque senão a gente fala, como é que a gente vai falar para a sociedade que alguém vai cumprir uma pena se eu não tenho certeza que ele é o criminoso? A chave ainda não virou, não. Né? É um espaço de consenso, é outra lógica. Muito bom. Exato. Tem uma... Não? Então, a Silvia, a última pergunta, então, e aí nós passamos para o intervalo. Tem mais alguém? Okay. Então, as duas últimas. Bom dia a todos. Achei muito interessante a questão da discussão toda que foi trazida aqui, e me preocupa muito a questão da importação de um instituto sem que a gente reflita a respeito da nossa política criminal, né? Então, gostei muito quando o professor Bechara disse como seria afetada a nossa política criminal, trazendo um exemplo e trazendo números, né, pelo acordo de não persecução penal. Porque se a gente está importando, entre aspas, um instituto que veio dos países de common law, a sistemática é completamente diferente, porque as penas normalmente são feitas por guidelines, há uma consistência no sistema. Então, uma coisa que, na linha do que o desembargador Lunardelli colocou, me aflige é pensar de como as partes vão negociar acusação e defesa, tendo em vista que cada juiz, em cada vara, tem uma aplicação de pena. Então, como é que a defesa e a acusação vão negociar se você não sabe qual que vai ser a pena em tese que pode vir a ser aplicada? Porque a pena, se vai fazer um acordo, o acordo não poderia ser pior do que a pena. E, assim, quando você trabalha no common law, você tem as guidelines. Então, você, por exemplo, é furto simples, primário, com uma qualificadora. Você já tem uma ideia ali de que a pena vai oscilar entre 20 e 24 meses. São 4 meses ali que você tem como negociar. Mas aqui no Brasil, como a gente não tem essa consistência de penas, e cada juiz tem o seu entendimento ou aplica de uma forma qualificadoras, e as circunstâncias do artigo 59, gostaria de saber como a acusação e como a defesa poderiam tentar compatibilizar para que realmente o acordo não fique pior do que a pena numa situação real. Bom, esse acho que é um problema maior que a pena, né? A gente não tem o hábito de, por exemplo, cumprir precedentes, etc. Então, essa é uma dificuldade. E lá eles têm os acordos sob pena, porque eu estou variando entre 4 meses, porque a finalidade é a solução de conflitos, quer dizer, é uma justiça de massa. Bom, se eu estiver acertando no atacado, se eu errar um pouquinho no varejo, não tem problema.
E aqui a gente tem uma lógica que cada caso individual é um caso, a gente tem que decidir, olhar o caso penal, você fala, a situação do réu, cada réu é um réu, cada coisa é uma coisa, e aí sai a pena tudo igual para todo mundo, né? Talvez fosse a hora da gente pensar em algum parâmetro para estabelecer isso, mas sem isso vai aumentar a margem de discricionariedade e nós vamos ter situações em que isso vai ser patente, como acontecia na suspensão condicional do processo. Eu vou ter 2 réus do mesmo crime, um aceita o acordo de não persecução, o outro não aceita, é processado, e, ao final, aquele que é processado vai receber uma pena, pode receber uma pena menor do que aquele que aceitou o acordo de não persecução. Mas eu concordo um pouco com o Fábio, quer dizer, isso está lá no problema marginal do acordo. Eu não sou contra o acordo, mas são temas que nós temos que ter preocupação. Acho, inclusive, seria interessante, Fábio, nesses levantamentos, né, e para verificar os crimes adequados, isso talvez seja uma solução, pensar quais crimes, e tem alguns, o furto, por exemplo, entre nós, hoje é mais ou menos um deles, que há já uma certa margem de pena que a gente consegue saber mais ou menos. Nesses crimes, há um estímulo, você ter uma margem de pena mais ou menos previsível estimula o acordo, porque você sabe que você está negociando. É uma coisa que eu segue. Quer comprar meu carro por R$100 mil? Você vai falar assim, não, quer ou não quer? Você fala, eu não sei que carro é o seu, que ano que ele está bom, ele está ruim. Então, você está falando, quer a pena reduzida de 1/3 a 2/3? Você fala, bom, mas qual pena? Não, a pena seria uma pena que o juiz iria fixar no caso concreto. Se eu disser, não, olha, muito provavelmente a sua pena vai ser de 5 anos e 6 meses, você aceita um acordo para reduzir 2/3? Eu falo, bom, então, agora eu sei o ambiente que eu estou negociando. Então, também isso, né, os crimes que eu tenho uma grande discrepância de penas fixadas em concretos poderão ser, vamos dizer assim, pouco propícios a esse tipo de acordo. Só fazer um comentário só adicional, né? É muito preocupante esses esforços de tradução, não é? Isso é sempre muito preocupante. E aí, acho que toda a literatura sobre legal transplants, né? Acho que é sempre relevante mencionar, porque é igual transplantar um órgão para um corpo. Se o corpo estiver pronto para receber, você vai estar botando o coração, 2 corações do sujeito que não tem condições de receber aquilo lá. Também compatibilidade funcional, não é? Então, eu vejo isso sempre como algo sempre que tem que ser muito cauteloso. Isso mexe profundamente. Quando o Gustavo menciona essa cultura do precedente, nós não temos a cultura do precedente. Definitivamente, a nossa cultura é a cultura da lei escrita, do que está na norma e o esforço cognitivo que eu exerço sobre ela. Então, isso é uma lógica o nosso racional argumentativo é completamente diferente, não é? Então, isso é desafiador do ponto de vista da própria cultura das instituições. Isso mexe muito com a cultura, com a própria formação das instituições, de entender que o jogo mudou. O jogo é outro, a mentalidade é outra, o mindset é outro, e não adianta eu querer colocar a bola dentro de quadrado. Vai dar uma coisa esquisita no final. No final, a banana vai comer o macaco. Mais ou menos isso. Você entendeu? Então, eu vejo isso como, talvez, um dos grandes pontos de preocupação nesse processo de assimilação de espaços de consenso. E acho que uma maneira segura, para além daquilo que já foi colocado aqui, a respeito de transparência, etc., a validação empírica ela é necessária. Porque aí, contra fato, não tem argumento. Não é? Ou seja, eu tenho uma forma segura de entender que esse é o melhor caminho. Ou seja, eu não estou chutando nada, não estou inventando nada. E nós, no direito, temos muita dificuldade com isso, porque a gente prega por vezes, para os convertidos. E ao pregar para os convertidos, todo mundo acha, não, vamos resolver o problema do mundo aqui. Né? Não é assim. Então, a gente procurar se assessorar o máximo possível de outros ferramentais que aportam, não estou dizendo substituir nada, não é isso. É pura e simplesmente apoiar para que o risco do erro seja menor. Só isso. Bom. 2 últimas, então, perguntas do desembargador Nino e a Thaís. Na verdade, bom dia a todos. Na verdade, não é uma pergunta, mas são 2 observações de ordem empírica. E antes de mais nada, quero parabenizar os organizadores do evento, porque esse tema é absolutamente importante para todos nós. As observações empíricas
são de duas ordens. A primeira, em relação a essa pergunta da Silvia e a resposta do professor Badaró, nós, há algum tempo atrás, o Nardelli deve lembrar, nós julgamos um caso exatamente como esse na turma, que eu fui relator. O indivíduo fez um acordo, aceitou a proposta de suspensão do processo e começou a cumprir lá as suas condições, e o outro foi processado e a pena a que ele foi condenado às restritivas de direitos substitutivos da privativa de liberdade foram melhores as condições, né, do que aquelas que o outro havia aceitado. E ele impetrou um habeas corpus porque ele queria a mesma situação. Mas existe uma diferença fundamental. Um saiu condenado, outro não. Então, quer dizer, esse já é um ponto. E aí, negociou, está negociado. A segunda observação de ordem empírica é que a gente não tem esses dados, até deveríamos ter, fazer um trabalho de estudo disso, mas o que eu posso dizer pela nossa prática na turma é que, em termos de juízo condenatório, há muito pouca mudança das sentenças. As sentenças condenatórias são, na sua grande maioria, confirmadas, não é, Leandro? Pelo tribunal, na sua grande maioria. Agora, a dosimetria da pena, não. Há muita alteração de dosimetria da pena, por motivos que não vem aqui ao caso dizer. Mas eu dou um exemplo, acho até tímido um pouco a ideia da negociação, da justiça negociada no direito penal, porque, se, por exemplo, ficar num exemplo que é típico da Justiça Federal, típico. O Alessandro foi juiz em Guarulhos, Silvia também, né? Sabendo o que eu estou dizendo. Todos os dias são 5, 6 prisões em flagrante no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o Vez aqui também conhece bem isso, por tráfico de drogas. O que se discute aí? Não há o que discutir. 100% das condenações, aliás, para não dizer 100%, tive um caso, todos esses que eu já julguei dessa matéria, que o réu acabou sendo absolvido, porque era vítima de uma organização criminosa internacional, fabricante, enfim. Mas, na maior parte dos casos, então, por movimentar toda a máquina judiciária numa situação dessa que todo mundo já sabe qual é o resultado. Apenas é negociar. E ainda preso estrangeiro, que é um problema seríssimo para a Justiça Federal. O sujeito deveria fazer a negociação e que mande-se embora essa pessoa para o país de origem dele, que é o que mais quer. Agora, quando ele fica no sistema prisional, nós vamos entrar naquela situação que aqui o Estado de São Paulo conseguiu fazer a coisa mais interessante por criminalidade organizada. Reuniu num só presídio todos os prisioneiros, fazendo uma conexão internacional sensacional para a criminalidade. Então, os croatas estão em contato com os africanos, etc. E tal. E a coisa vai assim. Bem, enfim, falei até mais do que eu devia. Obrigado. Thaís, então, última pergunta para irmos para o intervalo. Bom dia. Eu queria, primeiramente, parabenizar a mesa e agradecer à organização por permitir a presença de alunos da graduação. Bom, diante aqui das adversidades apontadas, tanto no debate e também pelas perguntas, queria saber, por parte dos professores, se os senhores consideram uma saída, uma alternativa, alargar o espectro de incidência da suspensão condicional do processo. Se, de repente, a gente teria aí um conjunto probatório mais robusto e conseguir definir certinho qual seria a tipificação e a gente, eventualmente, conseguir mais justiça e não um processo penal utilitarista. Obrigada. Bom, rapidamente, eu penso o contrário. Eu penso que nós temos que diminuir, se for incluído plea bargain, acordo de não persecução. Se a gente ficar com essa sobreposição de institutos consensuais, é transação, é suspensão condicional do processo, é acordo de pena, é acordo de não persecução, você só vai criar uma confusão para verificar dentro do espectro em qual você está. Talvez definir, não imagino que mais do que 2 institutos sejam necessários. Esse é um pouco o mal das reformas pontuais. Talvez você teria que pensar como rearranjar o sistema. A suspensão condicional do processo fez muito sentido quando ela era criada e a gente não tinha nenhuma hipótese de disponibilidade da ação penal. O professor Weber Martins Batista falou, bom, se no final a pessoa vai receber uma pena e não vai ser preso, porque ela vai ter a suspensão condicional da pena,
porque perder tempo desenvolvendo todo o processo e a gente não adianta essa suspensão. Em vez de ser suspensão da pena, a gente suspende o processo e traz isso para o começo do processo. Então, naquele momento, era uma solução engenhosa para quem não tinha nada de espaço de consenso. Foi um primeiro passo. Mas agora nós estamos tendo instrumentos muito mais alargados de consenso, que permite atingir um número de crimes muito maiores. Então, eu não vejo a necessidade de ampliar a suspensão condicional do processo. O Marnac diga, o Congresso não vai passar. Não vai passar nem acordo sob pena, nem acordo de não persecução. Bom, vamos alargar a transação penal e a suspensão condicional do processo? Aí me parece que faz sentido. Mas se esses institutos forem criados, talvez era a hora de pensar em redimensionar esses institutos e talvez até da necessidade desses institutos. Imagino que nós temos necessidade de 4 institutos consensuais. Me parece que há um certo exagero e nós vamos ter zonas de sobreposições que vão causar mais problemas do que solução. Eu só queria complementar o que o Gustavo disse e acho que o esforço de sistematização é para ontem, né? Para, de alguma forma, acomodar tudo isso. Um dos projetos de lei do pacote anticrime, que altera a lei de improbidade, o parágrafo 1º, que prevê exatamente essa possibilidade de você fazer com que os acordos firmados em diferentes instâncias eles possam ter a participação múltipla de atores diferentes, não é? Exatamente para você reduzir esse risco de sobreposição. Então, talvez, à medida em que essa experiência ela vai se consolidando, talvez o grande desafio que se coloque do ponto de vista legislativo seja sistematizar tudo isso para evitar confusão e compreensão na aplicação e acaba estimulando e fomentando muito a competição entre as instituições. Não é? Isso acaba sendo um grande desincentivo para o próprio acordo e pode matar o próprio modelo de consenso. Muito bem, eu agradeço aos nossos convidados, agradeço aos integrantes da mesa, a todos aqui presentes. Vamos fazer um brevíssimo intervalo para não atrasar mais a segunda parte dos trabalhos, 10 minutos, né, de intervalo, e para um café rápido, e aí já retornamos, então.